Bem-vindos, pessoal. Eu sou Adriano, professor de artes. Gente, nós vamos hoje falar sobre Semana de Arte Moderna. Compreender a transformação da arte acadêmica no Brasil em uma linguagem moderna e nacionalista, trazendo seus aspectos históricos e técnicos que ocorreram durante essa evolução. E que evolução, pessoal? Vamos tentar então voltar para 1920. Vamos tentar imaginar como é que era a cabeça deles através de 3 perguntinhas. Vamos lá. Você acha que uma obra de arte tem necessidade de ser realista? Então, se eu olhar uma obra, ela tem que lembrar alguma coisa? E se não for realista, será que continua sendo arte? Uma pintura com uma cor ou formato fora do padrão pode ser considerada uma inovação técnica? Você acha que, de repente, se eu tenho uma mão um pouquinho mais longa, uma cabeça mais alongada, um olho um pouquinho mais tortinho, pode ser considerada uma inovação técnica ou, de repente, uma deficiência do artista? Pensa aí. Você consegue citar algum grande artista brasileiro da década de 1920? Se lembra de cabeça? Algum pintor famoso, pintora, algum escultor da década de 20? Vamos responder essas perguntas agora para vocês. O mundo estava em conflito. Primeira Guerra Mundial, 1914-18, nosso país estava se modernizando, se industrializando. Os artistas europeus estavam reagindo aos acontecimentos históricos com categorias de arte diferentes chamadas vanguardas europeias. O que estava acontecendo? O mundo estava tendo uma grande revolução. Nós estamos saindo, vamos colocar dessa forma, nós estamos num período contemporâneo. Nesse período contemporâneo nós tivemos várias revoluções, teve a Revolução Francesa, teve inovação da arte, tinha surgido há pouco tempo o impressionismo, que foi uma revolução na questão da imagem, o uso excessivo de cor, uma pintura mais rápida, o mundo estava se transformando. Acontece a Primeira Guerra Mundial. Dentro desses países que estão envolvidos da guerra, já teve movimentos que estavam antecedendo a guerra. Nós tivemos o expressionismo alemão, em 1905. O que o expressionismo fez? Ele marcou a necessidade da pessoa trazer um sentimento interno para fora. Antigamente, nós olhamos uma paisagem e nós pegamos aquela paisagem e a gente pintava no quadro. Mas agora, os artistas estão pensando o seguinte: eu estou vendo fome, eu estou vendo destruição, estou vendo morte, estou vendo guerra. Por que eu não posso representar algo que eu estou vendo dentro do meu coração, meu sentimento? Essa é a vontade dessa vanguarda, trazer aquilo que está dentro do coração para a tela, estando descompromissado em pintar o que está vendo fotograficamente. Mas o compromisso dele agora é o sentimento que vai ser feito através da cor e através da forma, a liberdade da expressão. Então nós temos nesse momento, em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição que foi criticada pelo escritor jornalista Monteiro Lobato em uma coluna conhecida como Paranoia ou Mistificação, intitulada A Propósito de Exibição de Anita Malfatti no jornal Estado de São Paulo. Vamos tentar voltar um pouquinho. Em 1913, surge um lituano chamado Lazar Segal, que ele acaba se naturalizando brasileiro, ele vem no Brasil e faz uma exposição expressionista. Lembrando que o expressionismo já tinha acontecido na Alemanha, nós temos em 1913. O Lazar Segal era judeu, então ele estava fugindo da perseguição e ele veio visitar seus parentes aqui no Brasil. Fez a exposição, só que o brasileiro ele não notou muito porque era uma pessoa lituana, era um cara de fora, pensaram, é uma loucura de fora, a gente nem vai ligar. Mas o que acontece? 1913. 1917, quem que aparece? Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela tinha saído do Brasil, foi para a Alemanha, estudou na Alemanha, foi para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e voltou para o Brasil. Fez uma exposição baseada naquilo que ela viu, o expressionismo. É uma coisa muito diferente. Então, isso trouxe um impacto na cultura brasileira, trouxe um impacto em toda a sociedade. Quem que eles estavam acostumados a ver? Eles estavam acostumados a ver Vitor Meirelles, Pedro Américo, Almeida Júnior. Então, estava considerando aquela pintura acadêmica clássica, aquela coisa de você ver a figura da paisagem e você vê na pintura a mesma coisa que você está vendo no ambiente. E a Anita Malfatti fez diferente. Ela fez uma pintura de dentro para fora. Ela trouxe a expressão dentro da pintura, não estando preocupado com uma representação do real, mas uma representação que ela estava sentindo dentro do coração. Isso impactou. E daí o que acontece? O Monteiro Lobato, respeitável homem que escreveu Jeca Tatu, que escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma pessoa que era referencial no Brasil na questão da literatura, ele rejeitou essa obra, dizendo que era uma caricatura. Lembrando que o modernismo se caracteriza por uma liberdade de expressão. Lembrando uma coisa, esse homem aqui, quando ele fez Jeca Tatu, ele estava fazendo uma obra de protesto. Ele estava falando sobre o abandono do interior brasileiro. E ele estava criticando uma pessoa que estava fazendo protesto contra o que estava acontecendo no mundo. Então, quer dizer, dos modernistas, um criticando o outro. Estranho isso, né? Mas o que acontece? A crítica dele foi e acabou se tornando até uma propaganda. Que tipo de propaganda?
Essa propaganda fez com que Mário de Andrade defendesse a Anita Malfatti e começasse a falar para todo mundo, para todos os artistas brasileiros: nós temos que fazer uma arte genuinamente brasileira, nós temos que sair desse padrão europeu, nós temos que sair dessa escola francesa que foi colocada dentro do Brasil e nós temos que fazer uma arte com a nossa temática e a nossa linguagem, nós temos que formar uma arte nossa. Então, o propósito da exposição de Anita Malfatti, esse é o artigo de Monteiro Lobato. Vamos ler juntos aqui. Há duas espécies de artistas, uma composta por que veem normalmente as coisas, em consequência disso fazer uma arte pura, ele está falando do academismo, da arte acadêmica, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Lembrando que a arte acadêmica é baseado na cultura grega e na cultura romana, ou seja, o belo e o realista. A outra é formada pelos que veem anormalmente a natureza e reinterpretam à luz de teorias efêmeras, sob sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas tá como, lá como. Ou seja, eles estão falando exatamente das vanguardas. Está dizendo que a vanguarda é um bando de louco que está arruinando a pintura na cabeça dele. Vamos continuar. Furúnculos da cultura excessiva. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de tantos ramos da arte caricatal. Caricata da cor, caricata da forma, caricata que não visa como a primitiva ressaltar uma ideia cômica e sim desnortear, aparvalhar o espectador. Monteiro Lobato. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que é acadêmico é maravilhoso, mas tudo que é moderno é uma baboseira. Quando fala furúnculo, ele está falando que é como se fosse uma própria doença. É uma coisa que está vindo negativamente. Lembrando vocês que, claro, o futurismo foi colocado como algo negativo no mundo todo porque o futurismo apoiou a Primeira Guerra, aconteceu lá na Itália. O cubismo de Picasso, ele fez uma interpretação do que ele estava vendo, multiangulação. O impressionismo é aquela pintura que é feita fora do estúdio, uma liberdade, uma pintura rápida. E o impressionismo era acadêmico. Simplesmente foi uma pintura que estava ambientada no ambiente externo. Só que mesmo essa coisa nova do impressionismo, para o Monteiro Lobato não estava bom. E as vanguardas europeias, elas estão dando uma interpretação do real, ou seja, estão colocando uma interpretação individual do artista. Agora o artista coloca a sua forma de expressar, seu traço, a sua forma de interpretar o mundo. E isso o Monteiro Lobato não gostou. Vamos pensar um pouquinho, então, pegando toda essa crítica, essa coisa, essa revolta do Monteiro Lobato, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar um pouco. Monteiro Lobato, que é o criador de Jacatatu, uma crítica caricata da cultura brasileira da época, ou seja, uma expressão livre das regras vigentes, pode criticar uma arte que busca expressão livre, visual, saindo das regras acadêmicas? Escreva a sua opinião, escreva as suas palavras. O que você acha? Alguém que fez uma inovação pode falar mal de alguém que fez uma outra inovação? Eu aguardo a opinião de vocês. Escreve lá, estou aguardando.
Responderam lá, eu quero que vocês falem com as suas palavras o que vocês acham e mandem a resposta para mim que eu quero ler, ok? A maioria dos artistas brasileiros eram de classes sociais privilegiadas e com acesso à arte produzida na Europa, o que influenciou muito de seus pensamentos. Nos centros urbanos que se reuniam para tentar criar algo novo em nosso país, para quebrar os padrões que aqui já existiam. Oswald de Andrade tinha voltado da Europa em 1912. Ele começou a espalhar para todo mundo que estava vendo de diferente. Esse quadro, por exemplo, é A Boba, de Anita Malfatti. Se vê, ele não está compromissado com o real. É o que ela estava sentindo no momento. Ela fez uma arte totalmente fora de padrão. Ou seja, ela não estava interessada se o nariz estava retinho, o olho estava retinho, se o olho tinha um brilho exato, se a sombra estava perto do reflexo, se existe uma transição suave das cores. Não. Ela estava interessada em colocar aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Essa é a vontade de arte brasileira. O que acontece? Como eu falei, Oswald de Andrade voltou da Europa, começou a contar as novidades e o pessoal começou a ver o seguinte: os países da Europa começaram a pegar a essência de seus países, começaram a pegar a época rupestre de seus países, começaram a explorar a evolução de sua própria arte e começaram a trazer a arte da vanguarda com a cara de seus países, essa cara do que estava acontecendo. Eles não estavam preocupados em pegar aquelas coisas de fora, mas estavam preocupados em pegar as coisas de dentro. E Oswaldo falou, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que partir da essência do Brasil. O que é a essência do Brasil? A diversidade, a miscigenação, a cor, os animais, a floresta, essa questão do tropical. Nós temos que trazer isso dentro da arte. O pessoal do lado de fora tem que ver que é a arte do Brasil. E é essa a ideia. E como eles eram pessoas privilegiadas que tinham acesso a isso, eles começaram a se reunir e começar a rever os padrões que tinham da arte atual. Algo voltado para a temática brasileira, fugindo, por exemplo, do padrão literário, que seguia modo francês de normas e regras escritas. O modo francês era chamado de parnasianismo, era a pintura realista, era a literatura realista. Os modernistas começaram a escrever livros sem essas normas e regras, utilizando palavras e termos que o povo conseguisse entender. Foi uma quebra dos valores padrões. Ou seja, nós fazíamos uma escrita, vamos colocar, europeia, mas lembrando vocês que normalmente os movimentos artísticos começam pela literatura, eles começaram a colocar as palavras do Brasil. Por exemplo, a palavra oxente, por exemplo, a palavra até, ou a palavra quem sabe, ou de repente guri, guria, vina, coisas regionais eles começaram a colocar na literatura, que nem nós temos o Suassuna. Suassuna faz muito isso, coloca o sotaque nordestino dentro da literatura, e eles quiseram fazer a mesma coisa, quiseram colocar o sotaque das regiões do Brasil na sua literatura e brincar com essas palavras. Brincando com as palavras, por exemplo, o poema O Sapo, de Mário de Andrade, um poema que brinca com a palavra. Ele fala assim, meu pai foi para a guerra. Daí uma outra voz fala, não foi, uma outra fala foi, não foi, não foi, imitando o barulho dos sapos. Então, quer dizer, a brincadeira com as palavras, a regionalidade do que existe em cada local do Brasil começa a ser colocada na literatura. Isso vai fazer uma transformação e vai sair do quê? Vai sair dos padrões, vai fazer uma coisa nova, vai fazer uma coisa regional, vai ter o sotaque do Brasil. E o que acontece? O pessoal reunido, olhando ali, nós temos Guilherme de Almeida, nós temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, todos eles reunidos começam a pensar, vamos fazer uma arte moderna, vamos fazer uma Semana da Arte. E a Semana da Arte está aqui. Foi planejando então a Semana da Arte Moderna, queria expor à sociedade paulista um novo conceito, a arte, a literatura, a música, dia 11 a 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. Inclusive, essa obra aqui, ela foi feita por Di Cavalcanti, e eles planejam fazer uma semana trazendo uma arte genuinamente brasileira, totalmente planejada por eles, pegando o enfoque em tudo que tem no nosso contexto brasileiro. Então, está organizada a Semana da Arte e a programação qualquer. Era dia 13, abertura do conferencista Graça Aranha, exposição de artes visuais. Graça Aranha, grande estadista. Ele era uma grande estrela no Brasil porque ele representava o Brasil. E o que ele fala? Nessa conferência ele fala a necessidade de uma arte moderna no Brasil. Respeitado, homem de muita autoridade, todo mundo fica muito quieto, e aquele silêncio do teatro, todo mundo ouve muito. E na entrada do teatro, o que nós temos ali? Vitor Brecheret, nós temos Anita Malfatti, nós temos Di Cavalcanti, nós temos vários pintores, escultores, que estão trazendo uma arte totalmente estética brasileira, e o pessoal começa a ver que tem uma coisa diferente, o pessoal começa a se impactar. Segundo dia, dia 15, leitura e exposição de artes visuais. Nesse dia teve vaia, teve aplauso, teve crítica, teve elogio, teve tudo que você pode imaginar. Mas o que acontece? A mensagem foi dada, o recado foi dado, uma mudança da arte. Dia 18, música com Villa Lobos, exposição de artes visuais. Villa Lobos, renomado na Europa,
ambiente de Vila Lobos, quem que ele conhecia? Picasso, Brancusi, Stravinsky, todos os grandes da Europa conheciam Vila Lobos e ele era conhecido internacionalmente. Como Victor Brichery, grande escultor, já tinha vindo da França aclamado, essas pessoas fizeram a diferença. Vila Lobos entra no salão com um pé com sapato e um pé com chinelo. O pessoal pensa, nossa, uma coisa modernista. Não, ele tinha machucado o pé. Mas ele entra na simplicidade, ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado com a sonoridade. Então ele faz uma coisa nova, ele traz o som do Brasil no modo clássico. E o pessoal fica abismado. E aquele silêncio ali, todo mundo olhando e prestando atenção. A recepção do público foi tremendamente negativa, julgaram como um festival de horror. Ou seja, que nem eu falei, pessoas apoiaram, mas muitas pessoas não apoiaram. Falaram que era horror porque impactou o modo estético brasileiro. Mas isso foi o quê? Foi uma propaganda. Ou seja, a arte brasileira começou a entrar dentro da cultura paulista. Características: ausência do formalismo, a ruptura com o academismo e tradicionalismo, ou seja, não vamos seguir regra, vamos fazer uma coisa nova. Crítica ao modelo parnasiano. O modelo parnasiano era exatamente trazer o real. Agora não, nós vamos trazer o regional, vamos trazer os sotaques do Brasil. Influência das vanguardas europeias. Com certeza, nós trouxemos o expressionismo, trouxemos o cubismo de Picasso, trouxemos todas as influências que estavam acontecendo lá fora. Valorização da identidade e cultura brasileira com temáticas nacionalistas e cotidianos, ou seja, a figura do caipira se torna uma coisa de destaque, a figura das frutas brasileiras destaque, os animais brasileiros destaque, a floresta brasileira destaque, a cultura do Brasil como destaque. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, ou seja, tudo aquilo que é bom no modo europeu, a gente vai trazer e vai adaptar, vai fazer uma coisa nova. Experimentação estética, ou seja, eu tenho a liberdade de criar, usando a temática brasileira. E liberdade de expressão, ou seja, eu não estou atrelado a nada. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, tanto que seja a nível Brasil. E nós temos o quê? Heitor Villa-Lobos, grande estrela da Europa, está no Brasil e ele criou mais de 2.000 composições musicais, expoente da música do modernismo do Brasil, compondo obras que contêm nuances de culturas regionais brasileiras, com os elementos das canções populares indígenas. Suas composições foram influenciadas tanto pela música folclórica brasileira, como por elementos estilísticos da tradição clássica europeia, como por exemplo nas citadas baquianas. Agora pense o seguinte, quem é o brasileiro? Brasileiro é um negro, todos nós temos ideia da cultura afro, nós temos o indígena, todos nós temos ideia indígena e todos nós temos ideia português. Essas três culturas fazem o Brasil, essa miscigenação maravilhosa que nós temos hoje a cultura brasileira. O que o Villa-Lobos fez? Ele pega essas três culturas, pega a sua musicalidade e mistura na sua música com o clássico. Com o clássico, quem que ele está pegando? Baquianas, Johann Sebastian Bach, grande renome do barroco, ele fez o barroco ser o que o barroco é. E o que ele fazia? Ritmo, melodia, harmonia. A harmonia ele fez de uma forma muito clara. Ele mistura vários sons que são misturados de uma forma muito serena, muito eclética, que traz você um novo clima. E ele traz isso com a musicalidade brasileira. Tanto é que dentro das baquianas nós temos o trezinho caipira, dentro dessas peças. Então a gente vê uma cara do Brasil dentro da música através de Villa-Lobos. E nós temos exemplos aqui. Pierrot de Cavalcante, Tropical, de Anitta Malfatti e Victor Brichery, Monumento às Bandeiras, que está lá em São Paulo. Você vê uma estética nova e isso daqui, gente, já é arte brasileira, já é uma coisa nossa, ok? Vamos fazer uma pergunta dentro de tudo aquilo que a gente já viu? Qual é a principal temática da arte brasileira? Cite duas características da construção dessa nova linguagem brasileira. Acabamos de falar. Cite para mim, estou aguardando a resposta de vocês. Até!
Beleza, pessoal? Respondeu lá? Manda para nós, ok? O que a gente viu hoje, pessoal? Tivemos conhecimento do início no movimento modernista brasileiro de como a arte europeia foi assimilada e transformada numa arte genuinamente brasileira. Então a gente vê, gente, anos-luz de transformação. Nós temos um Brasil de Dom Pedro II que autorizou a missão francesa a vir para o Brasil e começar a desenhar o Brasil, começar a mostrar o Brasil lá fora. O pessoal ficou abismado porque estava vendo a nossa cultura, estava vendo a nossa fauna, a nossa flora, estava vendo tudo aquilo que o Brasil tem tão maravilhoso e o pessoal ficava pensando, meu Deus, como é que pode? Que paraíso! E Debré, que foi um dos integrantes da missão francesa, quando ele fazia as aquarelas rápidas, ele ficava impressionado com a beleza. Ele tinha que fazer uma pintura rápida, mas era tanta coisa maravilhosa para ver que ele não sabia por onde começar. E o que acontece? Nós temos essa fase acadêmica do Brasil que trouxe grandes nomes, Vitor Meirelles, Pedro Américo, Almeida Júnior e tantos outros, Pedro Alexandrino, que foi professor de Neta Fanfati. Então nós temos todos esses nomes dessa escola tradicional. Mas nós tivemos um bando de louco. O pessoal que falou assim, não, a gente tem que fazer uma coisa diferente, vamos inovar. E essa inovação trouxe a cara do Brasil, que é a arte moderna. A arte moderna pegou tudo aquilo que é muito bom europeu, fez a sua adaptação, trouxe as influências externas europeias, também das vanguardas que estavam acontecendo, e fez uma arte totalmente nova. É a arte que nós temos hoje. E graças a isso nós temos essa maravilhosa identidade brasileira até hoje que existe, reconhecida internacionalmente. Ok, pessoal? Espero que a nossa aula tenha sido bem instrutiva, a gente tenha aprendido coisas novas e nos encontramos na próxima aula. Até! Tchau, tchau!